Olá, como é que você está? Eu sou o Jaime Cristófori, sou empreendedor e estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E você que não nos conhece ainda, abaixo desse vídeo aqui, tem um link para você acessar, onde a gente fala um pouquinho da nossa história, né? Nosso canal no YouTube é para contar as experiências que a gente tem vivido no dia a dia e que podem chegar até você, levando as experiências que a gente tem passado e que possam estar ajudando você, ou alguém da sua família, alguma outra pessoa, tá bom? Então eu já peço para você, compartilhe esse vídeo se você gostar. Eu já peço para você dar um like, dar um joinha aí, para que ele possa chegar até mais pessoas. E se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, é importante, aciona o sininho aí para quando a gente colocar um vídeo no canal aí, você possa estar sendo avisado também, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje, é um vídeo assim, que eu fiquei meio assim para gravar, mas eu senti a necessidade de estar gravando esse vídeo para vocês. Não é o assunto que eu domino, não é o assunto que se trata do meu canal aí que a gente tem no YouTube aí, mas em virtude da gente ver tantas pessoas tendo uma dificuldade, uma necessidade de conhecer mais sobre esse assunto, de tentar entender, eu vou contar para vocês a minha experiência, o que passou comigo, o que se passou comigo, o que se passou com a minha família, para que a gente pudesse se aprofundar mais e ver as mudanças em nossa vida. Então, eu não sou especialista nessa área, eu sou um aprendiz e graças a Deus a gente tem aprendido muita coisa nesses últimos tempos aí, coisas que têm vindo para agregar em nossa vida. Por isso eu senti a necessidade de gravar esse vídeo, para que mais pessoas que estão num processo de transformação possam de repente dar um start e fazer uma mudança na sua vida. Porque o assunto é polêmico, tá? Provavelmente eu vou estar colocando coisas que são do meu coração, que são inspiradas por Deus aí, quem sabe, e certas ou erradas, são coisas que eu senti a necessidade de fazer e que estão modificando a nossa vida. Eu não aprendi isso sozinho, eu busquei orientação de pessoas próximas que tinham conhecimento na área, busquei em livros, na Bíblia, e eu quero compartilhar com você essa experiência, o meu testemunho que de repente possa mudar para você. Esse vídeo vai ser longo, e eu quero que você assista até o final, porque se você quer mudança, se você chegou até agora nesse vídeo pelo título dele, é porque você está buscando algo nesse sentido. E se você quer buscar algo nesse sentido, eu quero que você assista esse vídeo até o final e que você aplique alguma coisa que eu falar aqui hoje na tua vida. Nem tudo que funcionou para mim vai funcionar para você, tá? Porque nós somos pessoas diferentes, nós somos, de personalidades diferentes. Tá, mas eu acredito que algumas coisas que possam ter funcionado comigo e com a minha família podem funcionar com você. Então você pode estar aplicando, tá bom? O assunto então, hoje, é que eu vejo muitas pessoas, principalmente quando a gente está numa dificuldade, que foi o caso meu e da minha família, que nós passamos por uma dificuldade uma dificuldade financeira grande, estamos num processo de reconstrução, tá? É o desconfiar do agir de Deus na nossa vida. É desconfiar que Ele está podendo nos ajudar, ou que Ele está nos ajudando, que Ele está agindo em nossa vida. Nós desconfiamos e nós não percebemos isso. Mas eu quero colocar para você algumas ações que nós fizemos e que eu fiz particularmente, e que daí em diante eu comecei a perceber as coisas acontecerem. Então eu te convido que você assista até o final esse vídeo. Vai ter bastante coisa, acredito que vai ser muito bom para você, assim como está sendo para mim.
e é um desafio também estar falando sobre esse assunto, porque como eu falei, eu não sou especialista, certamente vão vir pessoas que são especialistas da área e vão fazer algum comentário que não é de acordo, ou de repente você tem um pensamento diferente também, e tá tudo bem, tá? A gente segue aqui, mas eu estou passando o que eu fiz e o que está funcionando, tá bom? Vamos lá então. Então, passos para o agir de Deus na minha vida. Por que eu não percebo? Por que eu não sentia o agir de Deus na minha vida? Tá? Então eu quero colocar para você, tá, que eu nunca percebia isso. Eu não percebia isso. Eu tenho 46 anos de idade, frequentava a igreja, tanto a católica como a evangélica. Tá? Então na minha cabeça eu era um cristão, mas não percebia o agir de Deus. Eu nunca percebi, e principalmente quando está tudo bem, tá tudo legal, tá tudo bem, então mesmo que às vezes a gente não seja tão cristão assim, a gente entende que Deus está agindo. Mas quando você tem uma dificuldade, no meu caso era uma dificuldade financeira, no seu caso pode ser que seja uma dificuldade emocional, pode ser uma doença na família, pode ser um problema familiar, isso que eu vou colocar aqui, ele vale para todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então pode ser que esteja chegando para você que está com problema financeiro, pode ser que esteja chegando para você que está com problema de relação familiar, no casamento, com filhos, com doença, tá? No trabalho. Pode ser que está chegando para... Eu não sei o que você tem, não sei qual é o teu problema, mas eu acredito que serviu para mim e vai servir para você também. Então a gente não percebe e às vezes a gente reclama, mas Deus não está agindo na minha vida, eu não vejo mudança, eu vou para a igreja, as pessoas dizem eu vou para a igreja e olha só o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a minha família, aconteceu com o meu filho, aconteceu com a minha empresa, com o meu emprego. Então eu quero compartilhar contigo isso e nós vamos ir passo a passo aqui, eu tenho anotado os tópicos até para ser mais rápido e para a gente ser mais produtivo nesse sentido, tá? Fique comigo, fique até o final, tá? Dá um like aí, um joinha, se inscreva no canal aqui que vai ser bom esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que se você está com dificuldade, você aplicar algumas coisas que eu comentar aqui, você vai começar a perceber o agir de Deus na sua vida, tá bom? Então, vou pegar aqui uma caneta até para a gente anotar aqui, tá? Então, com 46 anos, tá? E eu não percebia isso, eu frequentava a igreja. E quando eu tive o baque financeiro, e que isso também gerou uma dificuldade de relacionamento familiar, né? Eu disse, mas que tipo de Deus é esse que quer ver a gente sofrendo, que quer ver a gente na dificuldade, né? Mas isso acontece praticamente em todas as famílias, né? O problema é como a gente trata com isso. O problema é como a gente supera isso. E eu fui entender, depois desses 46 anos de idade, depois de ter passado por tudo isso, né? Passei a entender o porquê dos sofrimentos, o porquê das dificuldades. Eu não entendia o porquê disso. Mas quando eu fui me aproximar de pessoas que me mostraram o caminho, quando eu fui buscar um estudo bíblico sobre esse assunto, eu não sou especialista, eu não tenho conhecimento bíblico praticamente assim, eu tenho buscado entender, principalmente nesse último ano, para você ter uma ideia, que as coisas começaram a mudar. Então eu comecei a entender o porquê disso. Por que será que a gente não tem que estar passando por um processo de amadurecimento? Deus não está colocando isso. Não é para Ele quer que você sofra, que eu sofra. Não é isso que Ele quer. Mas às vezes a gente não está preparado e a gente não está maduro para receber o que Ele nos dá. Então, eu de 2 anos para cá, eu quando eu comecei a buscar mais, tá? Quando eu comecei a buscar mais o entendimento da vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o que a Bíblia fala, que o Evangelho fala, é que eu comecei a entender um pouco mais e perceber que o que tinha acontecido comigo, com a minha família, era um processo de
amadurecimento na vida cristã. Era um processo de me aproximar de Deus. Era um processo de ter a humildade de dizer que eu sou dependente dele. Então, eu era como se diz assim, um cristão bem meia boca, tá? Bem meia boca, por quê? Porque eu ia para a igreja. E de lá era o suficiente. Eu achava que ir para a igreja era o suficiente, seja a igreja que for que você frequenta, seja o lugar que você frequenta. Eu achava que indo lá era o suficiente para eu ter intimidade com Deus. E eu queria perceber nele que ele agisse na minha vida só simplesmente pelo fato de ir para a igreja. Tá? Eu tinha um distanciamento no agir de Deus, né? Eu tinha um distanciamento dele e eu queria que ele agia. Mas às vezes ele estava agindo na minha vida, só que eu não percebia. A falência financeira foi um agir de Deus na minha vida e eu não percebi. E alguns atos que vieram acontecendo depois foi agir de Deus na minha vida e eu não percebia. Eu não entendia como agir de Deus, como algo benéfico para a minha vida. Então, às vezes as coisas estão acontecendo na minha vida, na tua vida, e a gente não percebe ou não entende o porquê está acontecendo. Então a gente precisa se aprofundar para entender um pouco mais nesse sentido. Possivelmente na sua vida está acontecendo várias coisas que você não consegue entender e não entende como é o agir de Deus na sua vida. Então, pensa nisso para ver se de repente não tem alguma coisa acontecendo que é para te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que está sendo forjada a poder se aproximar de Deus, a ter essa intimidade com Ele. Né? A gente quer que Deus haja na nossa vida, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente não deixa Ele ter intimidade conosco. E nem nós nos aproximamos dEle. Né? Então, como é que é quando você, com uma pessoa que você não conhece, qual é a relação que você tem? Se você tem uma pessoa que é um amigo e você vai lá e precisa uma caneta emprestada, fulano de tal, me empresta uma caneta, né? Ele vai te emprestar, sem pensar. Agora, estou pegando um exemplo pequenininho, né? Mas a gente quer coisas grandes, Agora você vai com uma pessoa estranha que nunca viu você lá. Me empresta um canetão, R$4. Me empresta aí, passou lá na rua, me empresta, eu só quero fazer uma anotação aí e já te devolvo. Como é que ele vai olhar para você? Será que ele vai te emprestar? Emprestar, nem dá. E a gente às vezes quer que Deus nos dê algo grandioso, fenomenal, a gente quer ver algo mirabolante, mas nós não temos intimidade. Se nem um amigo nosso, ou alguém que nós encontramos na rua, ou nós precisamos de um favor, às vezes a pessoa não dá porque não te conhece, e é algo pequeno que você quer, aí você quer que Deus, que você não se aproximou, que você não deu oportunidade para Ele estar próximo de ti, porque Ele recebe você. Ele aceita você. Então você tem que ter essa aproximação dele. E eu tenho percebido isso no último ano principalmente, depois que eu comecei a buscar isso, de estar mais próximo dele, grandes mudanças na minha vida, grandes mudanças na vida da minha família, grandes mudanças na questão financeira, tá? As coisas começaram a se ajustar. Então, algumas coisas que são importantes. Eu quero colocar para ti compartilhar. Então, o que eu fiz? Algumas coisas que eu passei a praticar junto com a minha família. Sempre bem claro, se você tem família, todo mundo tem, né? Mas se você é casado, tem filhos, você mora na mesma casa, é importante estar junto. E se você
as pessoas da família não quiserem estar junto nesse processo, você faz. Não obrigue que as pessoas que não querem estar junto andem com você. Você faz e você vai orar por elas e elas vão perceber as coisas mudando na sua vida e elas automaticamente vão começar a te seguir. Você faz pelo exemplo, você muda. Você não muda pelo falar, mas pelo teu agir. Então, anote essa dica aí, que a gente às vezes quer que a família vá junto, mas a gente não faz. A gente quer que eles compactuem, mas a gente não faz. Então não obrigue. Faça primeiro, tá? Faça primeiro para depois a família vir junto contigo e as coisas vão andar. Temos certeza disso. Então eu vou colocar aqui o que eu fiz. Primeiro passo, tá? Uma coisa que eu era acostumado a fazer era pedir a Deus. Então eu pedia a Deus. Nas minhas orações, que eram poucas, inclusive, depois vou entrar nesse assunto aqui, eu pedia a Deus. Entendeu? Ou reclamava, murmurava. Deus não gosta de quem murmura. Existe uma diferença entre murmurar e lamentar, que é para uma outra situação. Agora, se você se lamenta a Deus, Ele vai entender. Nos Salmos aí, há lamentações, onde o próprio Davi fazia, nos Salmos aí, alguns deles, ele lamentou perante Deus por alguma situação. Então é diferente. Agora, ser grato, a gente tem que ser grato por tudo. Porque tudo que temos, tudo que somos, é porque Deus nos deu. Esse ar que eu estou respirando agora, essa câmera aqui, esse celular que está sendo gravado, o alimento, o cobertor. Ser grato pela vida, pela saúde. Ser grato por algo que aconteceu que não era correto, que você entendia que não era certo, que não devia acontecer. Você sabe quando que eu percebi que eu estava mudando? Há uns 8 meses atrás eu bati o carro e na hora do acidente não aconteceu nada comigo, só foi bens materiais. Eu mesmo dentro do carro, eu agradeci a Deus por ter sido um acidente leve e que não tinha acontecido nada. Sabe isso? Agradeça a Deus. Quando acontece alguma coisa de errado no momento, obrigado Deus por ter nos alertado. É algo às vezes para nos alertar. Agradeça a Deus. Gratidão em tudo. Todas as noites, ao orar, primeira coisa, eu agradeço a Deus. Ao levantar, eu agradeço a Deus. Então, gratidão a Deus em tudo, em todo tempo. Tá? Isso eu comecei a praticar na minha vida. E aí, o resultado, claro, não é de uma coisa só. Tudo isso que eu vou falar, certamente você também não vai conseguir aplicar numa vez só. É um processo. Eu venho há 3 anos, 2 anos, mas mais nesse último ano eu venho aprofundando isso e aplicando mais. Então, aí conforme mais a gente vai aplicando, vai se aprofundando, mais a gente consegue perceber o agir de Deus nas coisas da nossa vida. E isso tem acontecido na nossa família. Coisas que têm sido... pessoas que estão próximas, elas têm percebido e entendido o agir de Deus na nossa vida. Então, a gratidão é um dos pontos fundamentais. Anote aí, gratidão. Uma outra coisa aqui, confiar em Deus. Você é daqueles, assim como eu, que você pede para Deus, mas você age antes da ação dele, antes dele te dar o discernimento da ação? E quando a coisa não acontece do teu jeito, ainda você reclama? Eu era assim. Não quer dizer que ainda não sou. Ainda estou melhorando nesse processo. Então, se você precisa de algo, confie em Deus. Confie em Deus que Ele vai agir.
coloque em oração que Ele vai agir. Nem sempre é do jeito que a gente quer, porque nós agimos pela carne. Deus age do jeito dele. E às vezes vem de uma forma diferente e a gente não percebe. Então, a partir do momento que você começar a ter essa intimidade com Ele, você vai perceber que de repente a resposta veio para você e você não percebeu. Você não percebeu que a resposta daquilo que você precisava veio até você. Porque você quer algo do teu jeito. Você quer algo extraordinário. Pode acontecer o extraordinário? Pode. Mas não... Para gente que nem nós, que estamos num processo, numa batalha de melhoria, num processo de estar querendo conhecer Jesus, estar conhecendo Deus, Ele não vai dar tudo de uma vez só. Porque Ele sabe com quem Ele está lidando. Porque nós somos seres humanos, e o ser humano, ele se empolga fácil e se perde fácil. Então Deus tem dado na medida certa. Tá? Então confie em Deus. Fidelidade a Deus. Aqui, na questão de fidelidade, eu vou abrir um leque grande aqui para a gente falar. Porque eu não era fiel a Deus. Aquilo que eu confiava, prezava ou orava a Deus, mas em seguida eu ia lá e fazia errado. Fazia conforme eu achava. Não dava o tempo para que isso pudesse ser maturado em mim. Então, eu tenho que construir uma fidelidade a Deus. Eu confio ou não confio nele? Eu sou fiel a Ele ou não sou fiel a Ele? Você com a sua esposa, com o seu marido, você confia ou não confia? Se você é fiel e você confia, tudo que falar, tranquilo, é isso aí. Entendeu? Então, tem que ser fiel a Deus. E como é que eu construo isso, da fidelidade com Deus? Como é que eu construo? O caminho, e eu não entendia também, Jesus é o caminho. Tem uma passagem, né? Que diz, Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim chegar até Deus, Jesus é o caminho. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que aceitar como um caminho até Deus. E daqui em diante, você tem que levar isso profundamente em tudo que você vai fazer. Em tudo. O que às vezes a gente se perde, sabe onde que é? Por isso que eu estou falando que pode ser que tenha comentários aqui, pessoas que não vão gostar do que eu vou falar. Eu estou correndo esse risco porque nós somos apegados a quem? Nós temos padres que são nossos ídolos, nós temos pastores que são nossos ídolos, nós temos placas de igrejas, denominações de igrejas que são nossos ídolos. E não temos Jesus e nem Deus como nossos ídolos. Nós confiamos neles e não confiamos aqui. E além do mais, é importante, não estou falando que não, porque eu tenho um pastor que me discipula, e esse é o segundo pastor que está comigo, e os dois, graças a Deus, me ensinaram, me deram um delineamento de como fazer. E eles, na maioria das vezes, sabe como é que eles faziam? Me ensinavam? É com perguntas. Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Vem na sequência aqui. Que as coisas não acontecem para você. Então, por quê? Eles não tinham as respostas, não são eles que têm as respostas, eles têm as perguntas e que vão te dar um delineamento. E aí tem gente aqui, ó, tem placa, tem igreja, tá? Tem pastor, tem padre, que eles querem que você siga o que eles falam. Eles querem te manter debaixo da asinha deles.
mas não, eles podem te dar um caminho, mas aqui um ensinamento, mas o caminho é aqui, Deus e Jesus, não tem outro. E o Espírito Santo que vai te iluminar nesse processo. E eu fui entendendo isso. E dou graças a Deus por eles estarem no meu caminho e ter me dado esse discernimento, esse entendimento também. Mas às vezes, aí o que a gente vai encontrar? E que muitas pessoas se perdem quando está na dificuldade, essas pessoas se aproveitam. Sejam eles, qualquer um desses aqui, assim que eu coloquei aqui. Tá? A própria Bíblia diz, cuidado com os falsos profetas. Aí tem as pessoas que se aproveitam do momento que a gente está frágil e vem falar coisas para você. E você acredita. E você confia naquilo. E aí as coisas não acontecem. E aí você fica mais decepcionado ainda e duvidando do poder de Deus. Porque você confia numa pessoa, você não confiou em Deus. E as pessoas, elas são falhas. Eu sou falho, você é falho. Então o que eu quero dizer com isso? Cuidado com isso. Porque hoje o que mais tem são pessoas para querer se aproveitar. E no momento da fragilidade, a gente acredita em tudo. Aí nós temos aqui os falsos profetas, os milagreiros, aqueles que vendem Deus, que vendem Jesus, que vendem milagres na tua vida. Cuidado com isso. Eu passei a entender que Deus não está preocupado com o teu dinheiro, com o meu dinheiro. Não é isso que Ele quer. Ele quer a tua salvação, Ele quer a minha salvação. Jesus quer a tua salvação, quer a minha salvação. Não é o dinheiro que Ele quer. E quantas vezes você, de repente, que frequenta alguma igreja, não foi induzido a uma campanha. As campanhas é importante, mas você tem que pagar um valor por uma campanha, que você tem que dar um dinheiro para você ter tal bênção. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu tenho esse pensamento, eu quero crer que quero te alertar para isso. Aí as coisas não vão mudar na sua vida. Por quê? Você vai ficar a vida inteira pagando. Deus não quer ser comprado. Jesus não é comprado, ele não se vende por nada. E aí você vai lá, para você receber tal bênção, você tem que comprar esse pano que está ungido, esse pano que não sei o quê, e você vai ser sempre escravo, sabe de quem? Da igreja, do padre, do pastor que você comprou aquilo. Deus não quer isso. Deus não quer isso. E eu percebi isso quando fui abrindo os olhos. E a minha ligação é com Deus, com Jesus. Não há troca. Deus não quer suborno por nada. Ele está aí para te salvar, assim como para mim salvar. Só que nós agimos errados. Aí você vai lá e depois eu vou falar algumas coisas que você não faz e que eu não fazia. E aí eu queria que as coisas acontecessem na minha vida. Então, cuidado com os falsos profetas, porque eu fui mudando minha vida depois que eu fui entender que a minha relação não é com o homem, não é com a igreja, com a estrutura física, mas é com Jesus, é com Deus, é com Ele que eu tenho que me comprometer e com o meu semelhante no dia a dia. São nas atitudes do dia a dia. E eu cuido com isso. Cara, é um alerta. Eu sei que pode gerar polêmica, você pode não concordar com isso, mas a minha vida passou a mudar quando eu passei a entender isso diferente. Passe você também a pensar nisso. Não estou dizendo você fazer ou não fazer, vai da tua crença. Mas eu estou colocando um alerta para você pensar, porque de repente as coisas deixam de acontecer porque você não está fazendo da coisa certa. Mas como ser fiel? Como ser fiel a Deus? Como criar essa fidelidade? O que eu fiz para poder estar criando essa fidelidade? Como diz, eu sou um aprendiz e eu fui perceber isso. Eu passei a orar, a oração,
Eu oro há um ano para cá, 5h30 da manhã, toda manhã eu levanto para orar. 5 minutos, 10 minutos. Nós temos um grupo de oração na igreja. Daí você vai dizer assim, mas na igreja? Você falou, não, na igreja. Mas depois eu chego lá. Um grupo de oração que eu vou todo sábado de manhã às 6h30. Tá? Eu oro, agradecendo, pedindo perdão pelas falhas. De repente você não saiba orar. Tá? Aqui o que acontece? É bom, claro. Tem muita gente que quer que as coisas aconteçam. Mas ela vai lá no YouTube, vai lá nos podcasts e fica ouvindo a oração. Fica ouvindo a oração de um pastor, a oração de um padre, né? A oração de um pregador. Mas e qual é a tua atitude? Qual é a tua relação com Deus? Na oração é o momento de você conversar com Deus. Você não está orando, você não está conversando com Ele. Ou de você ouvir. Às vezes é o simples fato. E isso eu vim aprendendo com algumas pessoas que oram muito e que têm essa proximidade com Deus. O simples fato de repente você não ter nada para falar, de você ficar pensando, é o Espírito Santo agindo em você. Aí sim, você pode colocar uma musiquinha, você prefere orar com uma música, com um fundo musical, não é problema. Mas aí o que a gente faz? A gente é preguiçoso, a gente vai lá no YouTube, coloca as orações e ouve as orações. Aí a gente coloca a oração na hora que vai deitar. E aí a gente pega no sono. Você é preguiçoso, eu sou preguiçoso, sei que de repente isso vai doer para você. Assim como dói para mim. Porque eu tive que agir. E orar. Eu oro toda noite antes de dormir, eu oro em família. Minha esposa, meu filho, a gente ora junto. Agradece o dia, deseja coisas boas, deseja bênção no dia de amanhã. E as coisas começaram a mudar por causa dessas atitudes. Que você agradece na refeição, não faça algo automático. Todos os dias, eu antes de vir trabalhar, eu faço uma oração. Jejum. O jejum também, aqui eu até citei algumas passagens bíblicas, nem vou ler para não se estender demais, tá? Depois aqui na descrição do vídeo eu vou colocar vários versículos bíblicos que falam disso que eu estou falando. Eu nem vou colocar o texto porque é muito longo, mas vai estar lá os versículos que você pode ver sobre o que eu estou falando. O jejum, eu procuro fazer todo mês. Aí assim, ó, todas essas situações aqui, ó, você vai e se aprofunda. Eu estou te dando a dica. Como jejuar, como orar. Isso tem na internet, tem no YouTube mesmo aqui, tem muita coisa que fala sobre isso. Vai lá, se aprofunda. Jejua. Tá? Bíblia, leitura bíblica. Eu leio a Bíblia praticamente todos os dias. 1 ou 2 capítulos. Tá? Pela manhã, eu faço isso pela manhã, tá? Antes de trabalhar. Estudo bíblico, tá? Participo de escola dominical, de estudo bíblico. Você tem que entender, você tem que estar próximo. Você quer as coisas, você não se esforça, assim como eu não fazia. Então eu comecei a fazer. É puxado, e por isso que eu digo, você não vai fazer tudo isso de uma vez. Você vai começando aos poucos, você as coisas vão acontecendo, daí você vai entrando. Você vai começar pela oração, pelo jejum, por exemplo, e vai indo, né? A comunidade de fé. Daí você vai dizer assim, mas aí não preciso participar de uma igreja porque eu tenho fé, eu creio em Deus, eu tenho fé. Eu pensava assim como você. A igreja, a comunidade de fé, ela faz com que você não esmoreça, com que você não enfraqueça. Como pastor ou padre, sei lá, o lugar que você frequenta, diz que você tem que frequentar, é para manter a chama viva, para manter ativo. Você precisa estar no meio. Se você não está no meio de pessoas que te levam para cima, você vai murchando, teu fogo vai apagando e daqui 2 dias você desistiu de tudo isso. E as coisas não aconteceram novamente. Então você precisa estar no meio. A coisa que eu te falo é você procura estar
naquele lugar que você se sente bem, que você é bem acolhido e que você vê, que você entende, porque o que a gente tem que buscar? A gente normalmente se sente bem quando a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Mas nem sempre aquilo que a gente quer ouvir é construtivo na nossa vida. Às vezes é um afago para o nosso ego. Então eu vou numa igreja, sabe aquela história que você passa em 4, 5, 10 igrejas e nada tá bom? Ah, mas eu fui lá naquela igreja e não aconteceu nada na minha vida. Não é por isso. É porque não depende da igreja, não depende do pastor, não depende do padre, depende de você, das tuas atitudes, das tuas ações. Eu também estava assim. Eu fazia isso, passei por várias igrejas e assim, não está acontecendo nada. Não estava fazendo nada. Deus nem sabia que eu estava... Eu sabia que existia porque foi Ele que me colocou no mundo. E Ele tinha o controle sobre mim, mas eu não tinha uma intimidade com Ele. Então, é importante você estar numa comunidade de fé. E mais do que isso, é participar na comunidade de fé. É estar integrado das ações da comunidade de fé. É você participar dos cursos que são disponibilizados, cursos de casado. Passei a participar de cursos de casados para sempre, pais para toda a vida, de finanças. Tudo que curso que tiver, participe. Normalmente, quando você está numa igreja, esses cursos não custam nada. E a gente acha que sabe tudo. Mas esses cursos vão mudar a tua vida, vão mudar a minha vida, assim como estão mudando. Nós continuamos pecando? Continuamos. Continuamos falhando? Continuamos. Mas a gente não pode falar que não foi alertado, porque agora nós temos o conhecimento. Nós sabemos como fazer. Então participe, não custa nada. A gente às vezes se acha autossuficiente nas coisas. E não vou participar num curso de casado, porque eu sei como se comportar. Eu participei de 2, e olha que cada vez que a gente participa, a gente aprende um monte e a gente tem dificuldade de aplicar elas. Se a gente aplicasse, nossa vida mudaria muito, muito. Paz para toda a vida, um curso que eu fiz também. A gente acha que foi lá para aprender, para ensinar os filhos. Não, nós fomos aprender a ser pais. Porque às vezes a gente esquece e acha que tem que ser. Mas o que tem que ver isso com as outras coisas? Não, a gente se torna pessoas melhores. A gente se torna pessoas mais que vão passar a entender os ensinamentos que constam na Bíblia, né? Então, participe dos cursos, tá? Grupos de oração, grupos de estudo, participe. Participe. Eu vejo muita gente falando, mas eu nunca tenho oportunidade. É que as pessoas têm o hábito, assim como eu queria que fosse pego na mão e levado para fazer tal coisa. A partir do momento que comecei a tomar a iniciativa de ir buscar isso, as igrejas estão cheias de cursos nesse sentido. E a gente não vai. Então, assim, você tem que buscar, assim como pega e vai se aperfeiçoando, vai melhorar a tua vida em todos os sentidos. Aí você vai começar a perceber. Então, tudo isso eu comecei a fazer. Nesse último ano, então, mais ainda. E aí as coisas começaram a mudar na nossa vida. A gente começou a perceber o agir de Deus. Mudança na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na nossa família, entendeu? Coisas assim, na questão financeira que aconteceram, que vem se ajustando tudo que a gente acreditava que ia ser muito difícil, mas Deus tem nos dado esse sustento, essa tranquilidade, essa segurança. Então, se você não participar, se você não buscar, não vai acontecer. Por isso que eu estou falando para você. De repente você já está chateado comigo, porque eu estou colocando algumas coisas que você não faz, e que eu não fazia, e achava que Deus não agia na nossa vida, na minha vida. Então vá fazer alguma coisa, coloque algo em prática. Não precisa você fazer tudo isso de uma vez, vá fazendo aos poucos. Quando você vê, você está fazendo tudo e as coisas começam a acontecer. E aí você vai ver as mudanças que você vai ver. E aí a gente aprende tudo isso. E como é que é a nossa vida no dia a dia? Mas eu vou na igreja,
eu participo dos estudos bíblicos, eu leio a Bíblia, eu dizimo, eu oferto. Mas o teu dia a dia, como é que é? Porque quando você passa a seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Evangelho e da Bíblia, é um desafio muito grande, porque você é uma pessoa que está buscando um caminho diferente. Aí você começa a acontecer muitas coisas e você ser julgado. Por exemplo, eu estou passando por dificuldade financeira. A gente está no processo de recuperação, então, que nem eu falei no início, de repente você só está assistindo esse vídeo, que não é a minha especialidade, mas aqui a gente está falando porque a gente percebeu as mudanças na nossa vida. Os credores que a gente estão devendo dizem, não, mas agora o Jeremy virou crente, virou evangélico, virou cristão e está aí devendo, está aí falando sobre isso. Ou ele agora não participa mais disso, não participa mais daquilo, ele virou uma pessoa diferente. Não, nem eu sei, Deus não quer que a gente fique em débito com ninguém e a gente não vai ficar assim como eu, assim como você. Então, algumas coisas a gente tem que começar a ajustar de agora em diante. É regularizar algumas coisas que nós fizemos errado para que a gente possa estar em dia com Ele, para poder receber. Na verdade, a graça de Deus já está conosco. Só que a gente vai passar a desfrutar mais da graça de Deus que está conosco quando nós estamos em dia com Ele. Então, eu quero pedir para você, se você já pensou em algumas coisas que você fala no dia a dia, se você já pensou aquilo que você ouve no dia a dia, e aqui eu vou colocar para você, aquilo que você faz no dia a dia, as ações que você tem, o que você pensa no dia a dia, será que estão de acordo com os ensinamentos de Jesus? Aí a gente frequenta uma igreja, a gente se diz cristão, seja lá da denominação que for, e mesmo assim ainda as coisas não estão acontecendo conosco. Mas e aí? Vou te perguntar, que tipo de música você ouve? Que tipo de música você ouve? Aqui eu não vou nem comentar, tá? Eu só vou falar os itens para você analisar o que você está fazendo, se está de acordo com o que Deus gostaria que você agisse, se está de acordo com o que Jesus gostaria que você agisse. Pensa, e se fosse Jesus, o que ele faria nesse caso? Então eu vou colocar para você alguns comportamentos que eu tive que mudar e que você vai pensar se você quer mudar ou não. Então, que tipo de músicas eu ouço? No trânsito, como é que você se comporta? Quando acontece algo, como é que você reage? O que você fala para as outras pessoas? Uma fila. Você, de repente, o que acontece? Você já tentou furar uma fila? Tentou ser espertinho? Um troco que você recebeu errado, como é que você agiu? Qual que seria o caminho certo? O vocabulário que você usa em casa, no seu dia a dia, com as pessoas, na roda de amigos. Que palavras você usa perante sua esposa, seus filhos, na frente dos amigos? Aproveitando aqui, que tipo de vídeos que você recebe dos seus amigos e que você olha? Vou ser mais específico aqui, amigos e amigas. Pornografia, coisas afins. Você continua fazendo isso? Você vai para a igreja e você continua fazendo isso? Então pensa se você está fazendo certo. Questão das fofocas. Eu vou te falar aqui, quando eu falo essas coisas aqui, palavrões, eu estou falando de ações que eu
Tinha vídeos que eu assistia, grupos de amigos que eu estava junto e que isso era compartilhado e que eu saí porque não faz mais parte da minha vida e não vai mais fazer parte da tua vida. Se você quer mudança, você tem que sair disso. Se busca tirar vantagens de situações, de pessoas, pensa nisso. Um detalhezinho simples. Aquela TV que você assiste em casa, você paga ela? Mas é uma empresa multimilionária, ela tem dinheiro. A Sky Gato. Como é que você faz? Vou te falar isso porque eu tinha Sky Gato. Eu tinha Sky Gato e um dia minha esposa disse assim, nós mudamos de casa, você não vai instalar? E isso faz um ano e pouco. Até então eu ia para a igreja, eu já estava começando a estudar, a entender um pouquinho da palavra, e eu tinha Sky Gato. E eu falei para minha esposa, olha, eu acho que não é certo. Não importa se a empresa lá, a Sky, é multimilionária, aquilo que você está fazendo é errado. Não importa se o cara é multimilionário ou não é, é errado. Então, se você quer que Deus haja com você, pensa nisso. A Sky Gato tem tantas outras coisas que a gente consegue fazer no dia a dia que não são corretas. Porque a empresa é multimilionária. Não importa. Faça você a tua parte e faça você certo. Impostos. Eu tinha deixado muitos impostos para trás e não pagava. Passei a pagar os impostos certo. Renúncias. Aqui, quero usar aqui, Quais as renúncias que você tem tido? Eu gosto muito de futebol, quero colocar o meu exemplo. Tá? Eu gosto muito de futebol, era sócio do time de futebol. Isso não é o problema de você ser sócio de um time, não é o problema. É o que você vai renunciar, mas eu deixava de ir para a igreja, eu deixava de ir para um curso, eu deixava de ir num treinamento para ir ou para o estádio ou para assistir o jogo em casa. Qual é a tua renúncia? Você está priorizando o quê? A partir do momento... Aqui não é só futebol, tem tantas coisas. Hoje, de um ano para cá, isso vem largando mão de tudo isso. Não é que eu não assisto eu assisto futebol, mas não é a minha prioridade. Eu não discuto mais futebol, porque não é a minha prioridade. Continua fazendo e vá praticar teu esporte, vai jogar futebol também. Se você é mulher, vai jogar seu vôlei. Não é o problema disso, mas é aquilo que nós estamos agarrados e que nós priorizamos em detrimento a Deus. Entendeu? Aí, às vezes, eu deixo de pagar o dízimo. Depois eu vou entrar sobre esse assunto aqui. É bem polêmico também, mas eu vou entrar nesse assunto para fazer algumas coisas que são prioridades diferentes para mim, né? Pensa nisso, tá? A família, qual é a minha relação com a família? Como é que eu me comporto com a minha esposa? Com o meu marido? Com o seu marido, sua esposa, seu marido? É a mesma situação com meus filhos? O que eu desejo a ele? Que tipo de bênção que eu desejo a ele? O que eu falo para ele? Qual é o meu comportamento na frente dos meus filhos? Então, eu coloco tudo isso. Perdão. A gente se julga, daí diz, não, mas eu vou na igreja, eu oro, eu rezo, eu estou fazendo jejum, mas eu não perdoo ninguém. Eu tenho um coração duro, eu sou difícil. Não, mas isso eu não vou fazer. Então, a humildade de a gente poder, de repente, vir aqui e pedir um perdão para alguém, para algumas coisas que a gente errou, ou mesmo a gente perdoar alguém. A nossa humildade perante Deus, que é mais importante, e a gente reconhecer que Ele é maior e que nós somos dependentes dEle. Como é que está essa situação com você? Quem nós priorizamos
e nós confiamos mais em pessoas, coisas. Pensa, se você está priorizando mais por pessoas e coisas, mas eu não vou no culto, eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho que assistir a minha novela. Importante, novela e notícias nós não assistimos mais em casa. A gente pega o que é necessário só. Pega o que é necessário, televisão, muito pouco. E prioriza outras coisas na sua vida. Você vai perceber a mudança que vai ter. Um outro detalhe. Assumir como cristão. Esse momento aqui para mim, olha, está sendo desafiador. Porque não deixa de ser um momento de assumir como cristão. Assumir como cristão e que eu confio em Deus, que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus. A gente, perante os amigos, perante a sociedade, a gente se esconde. Eu estava assim, né? Então, me escondia e não assumia isso. Hoje eu estou fazendo aqui publicamente, que vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. A gente tem que assumir como cristãos. E eu vou falar, não é assim, não, porque tem algumas coisas que as pessoas dizem, não, você não faz porque você é crente, porque você é evangélico, porque você é católico. Não. Você não faz porque não te convém a fazer. Porque você está vivendo uma outra vida. Não é a tua denominação porque você é crente, evangélico ou católico. Não, você não faz porque não lhe convém mais você fazer aquilo que você fazia antes. Entendeu? Você está livre para fazer qualquer coisa. Mas não convém, às vezes, perante aquilo que você acredita. Então, assumir isso como cristão. Eu tinha vergonha, né? Então não assumia como cristão. Aí Deus vai seguindo, não, mas eu sou cristão, eu sou cristão. Sim, mas perante o homem, né? Eu aqui no meu cantinho aqui, eu orava, jejuava, mas perante o homem, quando eu tinha a oportunidade de falar algo em relação, eu me escondia. Que tipo de pessoa que eu sou? Que tipo de cristão que eu sou? E por várias vezes isso aconteceu comigo. Até uns 3, 4 meses pra cá, eu mesmo nas redes sociais, eu não colocava nada em relação a isso. Não é de induzir a você a colocar na rede social, não. É muito mais por nós viver no dia a dia. Mas é importante que as pessoas saibam a tua mudança de atitude, a tua mudança de ação, a tua mudança de ser, para que as coisas também começam a acontecer a seu favor. E aqui eu vou entrar exatamente na parte que é uma das situações que eu acho que é bem polêmica e que às vezes gera algum constrangimento nesse sentido, né? Porque tudo que nós temos, né, e que nós somos, é porque Deus nos deu. Não é nada porque nós fizemos. Se nós fizemos, é porque Deus permitiu que a gente fizesse. Então nós somos o quê? Nós somos mordomos de Deus. Nós estamos aqui para cuidar das coisas dele. Porque a partir do momento que você for, o que eu for, a gente não leva nada disso aqui. Então nós estamos aqui para cuidar das coisas que ele nos deu. Mas isso não é de agora, né? E isso até vou buscar para ler para vocês, né? É prudente que a gente devolva uma parte do que ele nos dá para ele. É para essa parte que a gente devolve, não é nem para ele, é para que a obra dele seja construída e levada adiante. Porque os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus serão levados adiante. Não é? Então, quando a gente fala dessa parte, é uma coisa que eu tinha um pavor quando falaram disso aí para mim, né? Porque eu não tinha entendimento e nunca busquei a entender sobre isso. E de repente o que falam para você, de repente você tem um entendimento diferente também. Por quê? Principalmente quando você está com uma dificuldade financeira, você tem que reavaliar essa situação.
Aqui eu vou falar em específico do dízimo. Esse é um entendimento que eu passei a ter, e não estou dizendo que eu estou certo, que estou errado, mas foi uma instrução também que eu tive e que eu comecei a fazer, tá? Devolver a parte dele com o dízimo. Mas como? Como eu vou fazer isso? Tá? Eu tenho duas anotações aqui. No texto aqui vai ter vários versículos, tá? Mas eu quero ler dois aqui para você. O primeiro é de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 7. Ele diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lembra que eu falei lá atrás que de repente a gente é obrigado a fazer algumas coisas que não são, que não está sendo do teu coração? Se você for dar contra a vontade e não for com alegria, não dê, tá tudo bem. Entendeu? Mas um Deuteronômio 14, 22. 2 Coríntios é do Novo Testamento. Deuteronômio é do Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha nascido. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então já lá você falava isso. Mas aí, tá? Dando sequência. E aí você vai dizer, Jânio, eu estou endividado, que às vezes acontece, e não tenho como dar dízimo, às vezes não tenho o que comprar para comer, e a maioria das vezes acontece isso. A maioria das pessoas estão nessa situação. Não é que eu vou dar o dízimo. Até que eu tive uma conversa, e eu não vinha dizimando, até um ano atrás. Maio de 2021 eu não dizimava. Eu ofertava conforme tinha um troquinho, 10, 15 reais, né, no bolso quando ia nos cultos, né, e não dizimava. Até que numa conversa com o pastor João Paulo, ele me deu a seguinte instrução: Jaime, Deus não quer o teu dinheiro, mas Ele quer a tua fidelidade com Ele. E conforme está escrito aí, no momento, você dá o que você pode, mas Ele quer que você se comprometa com Ele. Então, se você puder se comprometer com Ele, meu dízimo hoje, mas eu tenho, eu ganho R$1.000 por mês e eu estou gastando hoje 1.500 de contas para pagar. Como é que eu vou fazer? Então, você vai determinar lá que você vai dar, por exemplo, R$30 todo mês de dízimo. Você vai se comprometer a todo mês. Assim que entrar o dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é dizimar. Dá os R$30 de dízimo. Não, mas eu vou dar 50 todo mês. Dízimo, teoricamente, seria R$100 de R$1.000, né? Ou de 150, que é 10%. Entendeu? Mas você não está em condições de fazer isso. Então Deus não importa a quantidade de dinheiro que você vai dar para Ele. Ele quer aquilo que você vai dizimar. Você vai fazer aquilo que o teu coração sabe que você pode. Mas Ele quer um compromisso com Ele. Então nós determinamos, eu e a minha esposa, que todo o primeiro dinheiro que entrasse, todo mês, a gente determinou um valor X para fazer como dízimo. Então de lá para cá, todo mês, a gente, o primeiro dinheiro que entra, tá? A gente separa para dízimo. É 10%? Não é 10%, porque a gente está em dificuldade financeira. Agora, se você não tiver com dificuldade financeira, se você está bem e você está numa situação que você está com um problema familiar, pensa nessa situação também. Aí você vai conversar com a pessoa que você tem próximo, se é de uma igreja, um pastor, um padre, como é que você pode contribuir? Peça uma orientação nesse sentido, tá? Mas, se você tem essa capacidade de dizimar 10%, você dizima os 10%, tá? E aí tem uma explicação, né? É do líquido, é do bruto que eu recebo, né? Então, procure essa orientação, tá? Mas se você, principalmente quem está com dificuldade financeira, não vá naquela lá, por exemplo,
eu ganho 10 mil, eu tenho uma empresa, mas então eu vou dizimar R$1.000 por mês e eu tenho que pagar contas. Não. Dá aquilo que você pode, mas se comprometa, coloca um valor lá, R$100 por mês, R$200 por mês e faça todo mês. Isso é ele perceber que você está fiel a Ele, que a prioridade é Deus. Como eu falei, ele não precisa do seu dinheiro, mas ele precisa sentir que você está comprometido com Ele, com as obras dele. Entendeu? Então, é nesse caminho que você precisa andar, né? Não, então, o que sentir no coração? Você vai dar aquilo que você sente no coração, que você se sente bem em fazer isso. Tá? Determinar o valor, fidelidade. Colocar como prioridade. A primeira coisa, quando entrar no valor, você coloca como prioridade. Separa esse valor já para isso. Ele sabe que você está priorizando. Tá? Outra coisa aqui, mantenha constância. Tá? Eu estou encerrando a parte de dízimo aqui. Tá? Mantenha constância. Porque o que acontecia? Da mesma forma assim como você de repente faz, assim como eu fazia, eu orava de vez em quando, eu jejuava de vez em quando, eu nem dizimava, eu ofertava de vez em quando. Eu não tinha constância. Quando você tem um amigo que você vai lá de vez em quando na casa dele, ou você conversa com ele de vez em quando, qual é a proximidade que você tem? Qual é a intimidade que você tem? Pequena, né? Agora, quando você tem uma relação próxima, quando você mantém constância de uma conversa, de uma ligação, de um WhatsApp, de uma visita, não é diferente? Então é a mesma coisa com Deus. Você tem que manter aqui, a constância em tudo, sempre. Na oração, no jejum, no ouvir os ensinamentos de Deus, no dízimo, no conhecimento, nos cursos, na aprendizagem, sempre, na leitura bíblica. Mantenha constância nisso. Não faça. Mas eu orei a semana passada e eu fui na igreja semana passada. Qual é a prioridade que você está tendo? Então, não estou dizendo que você tem que abdicar da família, do trabalho. Não é isso. Mas a prioridade que eu estou falando é em detrimento de algumas situações que você está priorizando. Que aí eu coloquei antes lá atrás e você sabe o que pode estar te atrapalhando nesse sentido. Constância, tá? Constância gera intimidade. E aí você vai estar próximo e aí Deus vai estar percebendo o quanto você está empenhado e interagindo com Ele. Para Ele estar te reconhecendo como filho dele, como servo dele. Entendeu? Um outro detalhe, que a gente, quando começa só tomar um gole de água aqui. Não, mas eu comecei Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a devolver o dízimo. Eu quero que amanhã aconteça algo mirabolante, algo extraordinário na minha vida. Não tenha pressa, tá? Não tenha pressa, que as coisas vão acontecer no seu tempo. No seu tempo, eu digo, no tempo de Deus, no tempo dele. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas Deus sabe que se for no nosso tempo, não é o melhor tempo às vezes, né? Às vezes nós não usamos isso da melhor forma. Então Ele está nos conduzindo de uma forma que nós possamos construir uma vida diferente, um caráter diferente, porque a gente tem que mudar nosso caráter. Então não tenha pressa, tenha constância que as coisas vão acontecer. Não é um dia, 5 dias, 10, 30 dias. Pode ser que aconteça, não estou dizendo que de repente vem, aconteça. Algum milagre maior. Pode acontecer, mas você tem que ter constância para que isso aconteça. Faça a tua parte, como que eu falei, começa por você, a tua família vai indo, as coisas vão se ajustando. Se a tua família não for, faça você a sua parte. Não obriga ninguém a fazer. Mas faça você. Vá na frente.
tá bom? Então, não tenha tempo. Ah, mas eu fazendo tudo isso, né? Vou fazer tudo isso, então de agora em diante eu não vou ter mais aflição, não vou ter mais problemas, não vou ter mais dificuldades nenhuma. Você vai ter, assim como eu vou ter, assim como eu tenho. Você sabe onde está a diferença? A diferença está da forma que você conduz tudo isso, da forma como você se porta perante as situações, da forma como você reage perante as situações. É muito diferente. Eu, de um ano para cá, eu tenho agido bastante diferente em relação às situações. Por quê? Porque eu creio que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, pelas mãos de Deus, pelos ensinamentos de Jesus. Eu creio nisso. E se você for pegar o meu primeiro vídeo que eu gravei, no dia 8 de abril de 2021, para hoje, você vai perceber a diferença, a transformação que já aconteceu na minha vida. Então eu estou falando isso como um testemunho, não é de alguém que passou uma vida diferente, não. Eu estou falando isso numa situação que eu estou vivendo, que eu estou passando. Por isso que eu estou colocando algo para vocês, é um testemunho daquilo que eu venho fazendo com a minha família aqui, eu, meu filho e a minha esposa viemos fazendo. E a gente sabe que muita coisa está por vir ainda. A gente ainda está passando por tribulações, mas tudo isso nós conduzimos de uma forma diferente. Tudo isso está sendo tratado de uma forma diferente. Então eu quero dizer para você, se você chegou até agora assistindo esse vídeo, se você quer mudança, se você realmente quer que Deus haja na sua vida, que a transformação aconteça na sua vida, e que você possa ter mais intimidade com Deus, comece a aplicar algumas dessas coisas que eu coloquei aqui nesse vídeo. Eu sei que o vídeo foi longo, eu sei que o vídeo às vezes vai criar alguma coisa na tua cabeça que você não concorde, mas é exatamente isso para mexer. Eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo que eu apliquei na minha vida e está havendo mudanças. Pode ser que para você não aconteça, mas eu creio que vai acontecer. E eu creio que de repente esse vídeo aqui é de alguém que está vivendo isso. É de alguém que está passando pelas situações de dificuldade e está aprendendo como passar por isso. Porque Deus está agindo na minha vida, está agindo na vida da minha família. E quem está próximo, as pessoas que estão próximas da nossa família, elas sabem de tudo isso. E têm acompanhado essas mudanças. Então eu quero que você tome atitude, faça as ações e faça o que tem que ser feito. Tá? Reveja esse vídeo, anota alguns tópicos, se for o caso, e comece por algumas ações. Peça ajuda também. Peça ajuda. Cuide com quem você vai pedir ajuda, né? E certamente sua vida e as ações de Deus vão acontecer na sua vida. Deus está agindo a todo momento na sua vida, mas você vai começar a perceber o quanto Ele está agindo e como Ele está agindo na sua vida, e quais as mudanças que Ele está fazendo na sua vida. Então coisas grandes e coisas boas vão acontecer na sua vida. Tanto no lado profissional, no lado familiar, na tua relação espiritual, que fica muito melhor. Eu oro para que você seja uma pessoa que seja abençoada ainda mais por Deus. Eu creio nisso, tá? Agradeço por você ter chegado até aqui. Espero que esse vídeo faça a diferença na sua vida. Tá bom? Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos aí, para assistir mais vídeos que a gente vem sempre passando, coisas que a gente vem vivendo no dia a dia. Dá um joinha. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe a sua família. Ele está contigo. Confia, intimidade com Ele e as coisas vão acontecer. Um abraço.